Alegria, cá estamos nós no Pílulas do Despertar. Hoje eu tô fazendo de um lugar diferente, que me deu vontade. Sentada aqui na minha grama, canalizando energias, né? Vamos falar hoje de justiça e despertar. Nosso boost de informação de qualidade. Bom dia pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente entender o que a justiça tem a ver com despertar, né? Como que é essa justiça do despertar? Nosso boost de informação de qualidade da segunda, quarta e sexta, 15 minutinhos para a gente começar com informações excelentes para fazermos um dia maravilhoso. Bom dia, Luciano. Bom dia, Cris. Então vamos começar, né? Nosso tempinho aqui ele é bem curtinho. Bom, justiça. A gente às vezes pensa, né, nesse termo, a gente olha muito para esse termo com o viés da nossa justiça humana, né, de entender, vem muito daquilo olho por olho, dente por dente e tudo mais, e nós temos aí regras coletivas, nós temos leis, né, essas regras coletivas são as leis que, em tese, regem a sociedade buscando uma forma de organizar. Só que essa justiça, né, as leis, da forma como a gente entende elas aqui, elas são mais para punir algum comportamento fora, né, do considerado adequado pelo coletivo, do que efetivamente para trazer a justiça em essência, que a gente vai falar sobre isso, né? O que é essa justiça em essência? Então, a gente precisa entender primeiro o que é essa justiça em essência, que tem a ver com despertar. E aí a gente vai entender essa justiça em essência por meio dessa compreensão do próprio despertar, que é o quê? O despertar, como a gente já falou, vai ser esse processo de ampliação do campo de visão, de você começar a ter, né, uma clareza maior das possibilidades combinatórias para além dessa perspectiva do tempo, né? Então, passado, presente, futuro, hoje, amanhã, que seja. Isso já se amplia com o despertar. A gente também, no processo de despertar, a gente já tem clareza de que precisamos amadurecer, né? Não apenas crescer, como muitos de nós fizemos. Amadurecer, esse amadurecimento, ele traz o quê? Responsabilidades, ele traz empatia com o outro, respeito ao limite do outro, o respeito ao que faz sentido para o outro, mesmo que você discorde, né? O respeito ao que faz sentido para você também. E aí, quais os movimentos que você quer fazer diante disso? Se você quer manter isso que isso está fazendo sentido para você agora, se você quer mudar, né? Então, respeito aos seus movimentos, respeito aos movimentos do outro, esse entendimento mais aprofundado da nossa manifestação aqui, né? Seja nesse planeta ou, enfim, fora do planeta, não necessariamente somente no planeta. Mas a gente passa a ter com o despertar compreensões mais ampliadas, conhecimentos mais ampliados, né? E muitos de nós é um processo apenas de relembrar algumas coisas, outros de realmente aprender mais coisas e por aí vai. Cada um com o seu processo e tá tudo certo. E aí a gente vem para a coisa da justiça. O que seria justiça nesse movimento do despertar? Seria o equilíbrio daquele ponto ótimo, o ponto da eficiência. Ou seja, a justiça, quando fala a justiça de Deus, em essência, a justiça ela vai estar nesse ponto de equilíbrio ótimo, que gera a eficiência. Então, a justiça ela vai acontecer à medida em que o que está acontecendo contribui positivamente, né, para cada um dos envolvidos. Contribui para cada um dos envolvidos. Positivamente, que eu digo em processo ascensional. Né, em processo ascensional. Por quê? E aí também vem uma outra clareza do despertar. Se a gente pensa nessa perspectiva do algo que contribui para todas as partes envolvidas, que é o ponto, né, porque gera eficiência ali para todo mundo,
a gente também tem que entender que esse movimento e essa resposta, ela na nossa percepção humana pode não ser imediata. Então pode estar havendo sim, né? Você pode estar manifestando um movimento que ele vai te gerar eficiência, tá certo? Mas não imediatamente, com a nossa percepção de tempo, tá? Então isso é uma outra coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de justiça e despertar. Então o ponto da justiça é o ponto da coexistência. Esse ponto em que o que acontece faz bem e é bom para todo mundo, né? E esse faz bem e é bom para todo mundo, é claro que é da percepção da própria pessoa também. E aí que está o grande desafio. Para a gente conseguir, por exemplo, um movimento de chegar na construção e manutenção de uma consciência coletiva, como Erra, como São os Abraham, como, enfim, né? Outros grupos nesse sentido. Ali existe uma congruência desse sentido, né? Existe um ponto ótimo de eficiência para o coletivo, para todos os envolvidos, né? E nesse ponto que eu entendo ali como a justiça no despertar. Então, o que é justo? É aquilo que contribui com todos os envolvidos, que contribui. Então, o justo que a gente usa, por exemplo, de compartilhamento material em termos percentuais, né? 50, é 50, metade para um, metade para o outro, tudo dividido conforme, né, esses percentuais. Se a gente for olhar em termos do que, né, desse olhar de o que contribui realmente para cada um, pode ser que não seja essa a distribuição percentual. Percebe? E aí que vem a questão do despertar. A gente tem que transcender essa perspectiva da justiça humana para uma perspectiva dessa coexistência, né? Desse olhar para o que contribui com todos. Porque o que contribui, né, mais comigo pode ser um pouco diferente do que contribui com você. Mas é possível coexistir as diferentes percepções. Por que é possível coexistir? Porque a gente saiu do mesmo ponto, né? Ah, não, Lívia, a gente veio de mônadas diferentes. Eu estou falando disso, estou falando de antes das mônadas, a gente saiu do mesmo ponto. Então, nós somos pontos complementares. Entende? Não tem ninguém a mais manifestado, né? Nós somos pontos complementares. Então, é possível coexistir. É possível coexistir. Lembrando, né? Como eu já falei aqui, o universo ele sempre vai buscando esse movimento do ponto ótimo de eficiência. E se, por exemplo, nós que somos uma manifestação, que conseguimos criar outras manifestações, né? Enfim, manifestar outras coisas, manifestamos coisas para além do ponto ótimo de eficiência, isso começa a afetar a eficiência do sistema como um todo, universal, vai haver um delete de alguma coisa, percebe? Ou uma reconfiguração de alguma coisa, né? Porque essa busca do ponto ótimo, ela é que mantém esse equilíbrio para a constância da alimentação energética, né? Então, a constância dessa alimentação energética, ela vem, nossa, pelo da Chico, ela vem nesse movimento de sempre buscar o ponto ótimo para essa eficiência e tudo mais, tá? Então, o que a gente precisa fazer? O nosso exercício aqui, que eu gosto de deixar exercício, né? O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que olhar, né, para o nosso contexto, para a gente identificar onde que tem, né, pontos, situações que a gente está vivenciando, ou pontos em que a gente precisa olhar para a situação e buscar naquela situação formas de fazer com que o movimento da situação contribua cada vez mais com cada um dos envolvidos, né? E também verificar se é algo que a gente consegue movimentar. Por quê?
quanto mais seres estiverem envolvidos, quanto mais energias estiverem envolvidas, mais é diluída, né, essa responsabilidade de alguma forma. Cada um tem a sua parte naquele coletivo. Mas será que eu já estou fazendo a parte que me cabe para uma maior contribuição com o todo? E aí, para eu olhar para isso, eu também preciso entender o que seria, o que iria contribuir mais comigo, o que iria contribuir mais com o outro, e com o outro, e com o outro. Então eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que entender o que faz sentido para o outro, né? Inclusive para argumentar essa questão da contribuição ótima, né? Com todos os envolvidos. E isso pode valer, a gente não tem problema fazer esse exercício com as coisas materiais. Então, vamos imaginar, né? Tem um bolo, metade é meu, metade é seu. Tá, mas peraí, metade é meu, metade é seu porque é justo, né? Entre aspas. Será? O que contribui mais comigo agora e contribui com você? Eu não estou com muita fome agora e eu quero reduzir, comer doce. Então, o que é justo para mim é 2 pedaços, o resto você pode ficar. Percebe? A pessoa não quer metade, não tem necessidade. Então, a justiça no despertar, ela precisa ser olhada pelo ponto, o equilíbrio desse ponto ótimo. O equilíbrio desse ponto ótimo. E aí a gente vai conseguir enxergar essa justiça de verdade. E também vai entender alguns movimentos que no agora, né, no nosso olhar reduzido da linha temporal, a gente pode não estar entendendo algumas coisas, ou não fazendo sentido, ou achando até injusto, mas que depois, por conta desse movimento da busca do ponto ótimo, a justiça percebida, né, ela pode vir a acontecer por conta desse movimento. Não é algo punitivo, não existe isso. É uma busca, né? Não existe isso nessa perspectiva que a gente traz aqui. Porque não é eficiente, né? Não faz sentido. A busca por esse ponto ótimo da eficiência e o equilíbrio nesse ponto ótimo de eficiência, a manutenção desse ponto ótimo de eficiência. Tá? Então, a gente pode começar fazendo esse exercício de olhar para as nossas situações, analisar as nossas situações, que vai ser um exercício muito rico para a gente também trabalhar o não julgamento do outro, né? A justiça tem muito disso. Eu vou julgar você. Percebe? E a gente precisa entender que todos somos um, né? Qualquer punição que eu julgue para o outro, que eu defina para o outro, isso reverbera em mim também. Isso reverbera em mim. E por isso que nós colapsamos a sociedade que nós colapsamos. Então, a gente precisa ter, isso é maturidade do despertar, é clareza do despertar. A gente precisa ter essa clareza, a gente precisa ter essa responsabilidade, essa maturidade, né, de compreender e de ampliar mesmo esse campo de visão. Né? Então, olhe para as suas situações, identifique aí o que você ainda consegue contribuir, né, mudar para contribuir com o coletivo e para fazer, vivenciar essa justiça do despertar, né? Eu nem gosto de dizer assim, justiça divina, porque aí fica um troço meio romantizado, e vocês sabem que aqui eu não trabalho dessa forma, né? Não tenho troço não trabalho dessa forma aqui. O meu olhar é na estrutura matemática, física, geométrica, de programação e tudo mais, e isso, né, o sistema busca eficiência. O sistema busca eficiência, busca esse ponto de otimização. E isso pode ser desbalanceado percentualmente, se a gente for olhar só esse número percentual, para cada pessoa, né? Igual eu dei o exemplo do bolo. Pode ser que meu ponto ótimo de eficiência seja 2 pedaços de bolo e para outra pessoa seja 6 pedaços. Se for pela justiça do homem, estaria injusto, né? Mas em termos de despertar, tá ótimo, porque tá gerando eficiência para ambas as partes. Tá certo, gente? Bom, gratidão a quem pôde estar aqui ao vivo comigo. Que a gente faça uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana.
e namastê. A energia divina que habita em mim, saúde a energia divina que habita em você. Até mais!